boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, que gostoso estarmos aqui. Mas agora, só que hoje não é sexta-feira, hoje é quarta-feira, em quarta-feira, falando sobre a doutrina espírita. Que maravilha, falando sobre Jesus, e estamos aqui, sempre, sempre em busca dessa melhora do nosso crescimento. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Melissa, e esse aqui é o nosso canal, o MPP, Autoconhecimento e Reforma Íntima, que tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a nossa transformação moral, sempre, sempre buscando juntos, todos nós juntos, o nosso crescimento, a melhoria da nossa sociedade, do nosso mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Já convido a clicar aqui no sininho, dar um like também, dar no joinha, a clicar no sininho, se inscrever aqui em nosso canal. Estamos toda semana com conteúdo novo. E hoje, dia de bate-papo, hoje é o nosso MPP Convida e com o nosso querido amigo, muito querido Edgar Miguel, lá da cidade de Bauru. Edgar, muito bem-vindo. Muito obrigado, Melissa. É uma alegria estar aqui com você hoje, com todos que estão nos acompanhando. Ai, o prazer é nosso, Edgar. Muito obrigada mesmo. O Genilson já está aqui. Genilson, lá de Serrinha. Boa noite, do Conselho Federativo Regional lá de Serrinha da Bahia. Né, Genilson, grande amigo que nós conhecemos aqui. Trabalhador da doutrina, que legal. Luiz Gustavo também, muito boa noite. Ivone, oi Ivone, boa noite, seja bem-vinda. Neuza também, Neuza, que bom estar com você aqui de novo, Neuza, boa noite. Muito boa noite a todos. Já convidamos, né, Edgar, porque a gente gosta de conversar. Isso. Então, já convidamos a todos para participar, então, do nosso bate-papo, com comentários, com perguntas, aproveitem. Vamos tirar as nossas dúvidas, que é conversando que a gente vai crescendo, vai estudando. E hoje, conversando com o Edgar, o tema da noite é Entendendo a Vida, Superando os Nossos Medos. Jéssica, boa noite, seja bem-vinda. Interessante esse tema, né, Edgar? Interessante e também muito importante, porque precisamos entender a vida. Não tenha dúvida, Melissa. Olha só, quando você vai para um lugar que você nunca foi, todos nós procuramos entender como as coisas funcionam, não é? Imagina que você vá num parque de diversões, ou num teatro, ou num cinema. Como é que funciona? Como entra? O que eu posso fazer? O que eu não posso? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos procurando entender aquele contexto onde a gente está. Você entra numa faculdade, você entra numa escola, né? Começa a ser um aluno da escola, você entra quietinho, né? Puxa, será que eu posso isso? Onde que é? Que horário que é? O que você está fazendo? Entendendo o mundo, o universo, o contexto em que você está. A vida não é diferente. Esse contexto onde a gente está. Não é porque a gente está aqui desde pequenininho, né? Encarnado desde bebê, que a gente entende tudo o que acontece. Né? Então, parece que a maioria de nós vive de uma forma pouco lúcida, sem se questionar sobre quais são as regras. Eu gosto de pensar, Melissa, que a vida é que nem um jogo, sabe? E a vida, com V maiúsculo. E que as vidas encarnadas, as existências encarnadas, são as fases do jogo. E quando você está num game, você procura entender quais são as regras. Né? Como que você faz para ganhar o jogo? Como que você faz para mudar de fase? Né? Ganhar pontos? Sempre assim, e a gente faz isso com alegria, principalmente no jogo, né? Puxa, como que é? Todo mundo motivado, né? Por que que a gente vive sem procurar entender como a vida funciona? Você tem alguma ideia? Não, sabe por quê? E eu me pergunto, Edgar, por que, que as pessoas acham assim? Tem gente que veio aqui para passear, ou Isso. né, acha que está passeando, acha que as coisas são feitas do meu jeito também, tem que ser tudo do jeito que eu quero e pronto, porque você tem que se adaptar ao meu jeito de ser, né, as minhas coisas. Sim. Então eu fico pensando, falando, nossa, mas
Que coisa, né? Que cada um tem essa visão, né? E às vezes, como você falou, é uma visão que é bem limitada, não dá nem para enxergar direito o que é a vida com V maiúsculo que você disse. Não tem essa amplitude, esse despertar. É. Então, olha só que loucura. Eu acho que a maioria de nós que somos assim, querendo que tudo se adapte a nós, é uma daquelas pessoas que não entendeu aonde está. Então, por exemplo, algumas coisas que não são difíceis de perceber, no meu entendimento. Primeiro, aqui não é um parque de diversões. Nós não viemos aqui para brincar. Será que todo mundo sabe disso? Ou se tocou disso? Eu tenho dúvidas. Porque, infelizmente, a gente percebe algumas pessoas que não percebem o nível de responsabilidade que é estar aqui. Eu não estou dizendo, sabe, Melissa, que a vida tem que ser vivida com cara fechada. Uhum. Entendeu? Que tem que ser vivida sem leveza, de forma nenhuma. A vida pode ser vivida deve ser vivida com leveza, o que não significa não ter responsabilidade, não ter seriedade, dando importância que deve ser dada a tudo que se faz na vida. Né? Então, aqui as coisas são muito sérias. E existem algumas regras para viver bem aqui, para ganhar esse jogo. Né? E você sabe que são bem poucas essas regras. Só que a gente briga com todas elas, sabe? A gente se revolta com todas elas. A principal é a questão de que tudo que a gente plantar, nós vamos colher. Essa é uma regra básica, entendeu? E muitos de nós a ignoram. A ignora. Essa regra ela foi colocada por Jesus, antes até, mas por Jesus de forma muito clara, quando ele disse para a gente que cada um terá segundo as suas obras. Ele estava falando da lei da justiça, né? Que diz que quem planta colherá. Uhum. Simples assim. Então, veja, eu quero ser feliz? Quero. Só seguir a regra. É só isso. Ah, mas eu não quero. Vai ter problemas. Entendeu? Por que vai ter problema? Porque ninguém escapa dessa regra. Você percebe como, assim, se a gente for pensar de forma teórica, é simples. Se eu seguir só essa regra, eu já consigo, olha, muita coisa boa. Muita coisa boa. Sim. Porque essa regra, ela vai ser, ela funciona à minha revelia. Queira ou não queira. Agora, eu posso aproveitar dela. Ah, então se eu plantar isso, eu vou colher aquilo. Ah, então é bom eu plantar isso. É isso. Claro que implementá-la, né, transformá-la em ação, tem as suas dificuldades. Eu não vou negar de forma nenhuma. Né? De fato, nós temos dificuldades de fazer boas escolhas. Por quê? Porque nós estamos aprendendo sobre isso. Né? Quando nós brigamos com essa regra, a gente não entende a vida e o medo começa a aparecer dentro do nosso coração. Por quê? Porque intuitivamente a gente sabe que amanhã a colheita vai ser brava. Isso. É isso. Sim, eu entendi. E eu acredito, Edgar, quando seguimos essa regrinha ou seguimos os ensinamentos das leis naturais, não é que a gente vive mais, eu acredito que a gente vive mais feliz, porque você vive em harmonia com essas leis. Perfeito. Que é mais felicidade que essa, viver em harmonia. Então, quando você para de brigar, as coisas começam a fluir. Sim, exatamente. Você disse duas coisas muito importantes. Você praticamente definiu o que é felicidade. Né? Muita gente pensa que felicidade é não ter problemas. Tá? Eu lamento informar 100% da população que isso não existe. Não existe uma vida encarnada sem problemas. Não existe. Ponto. Né? E isso também não é felicidade, porque ia ser uma chatice a gente não ter nada para resolver. Né? Porque nós somos resolvedores de coisas. Né? Nós
gostamos, no final das contas, de sermos desafiados, né? Então, a felicidade é essa harmonia interior, Melissa. Interior. É quando eu não tenho conflitos dentro de mim, né? E quando? Quando eu aceito as leis da vida, que são naturais e belíssimas, divinas, né? E me esforço para viver segundo elas, né? Então, isso é uma definição de felicidade, que é a que eu considero a mais profunda, né? E muito simples até, se a gente pensar, né? Então, quando a gente não aceita essa questão, a gente realmente começa a ter problemas. Sabe por quê? Porque as leis divinas, você sabe bem, estão dentro de nós. Nós as conhecemos, não talvez de forma intelectual, mas todas as vezes que a gente faz alguma coisa que infringe uma lei da natureza, algo dentro de nós dá uma fisgada, algo dentro de nós se incomoda. É o nosso eu profundo, que é também da natureza. Sim, é mesmo, Edgar. E você falando disso, eu li aqui o comentário do Genilson, né? Ah, Genilson, muito interessante. Ele fala assim: estamos aqui para o nosso evolver, é nosso desenvolvimento, tornarmos-nos arcanjos. Olha, o nosso desenvolvimento, sim, né, Genilson? Até tornarmos arcanjos. E pensando sobre isso, é importante sobre esse envolvimento com a vida, o entendimento da vida. Qual é o nosso objetivo? Não é? Ah, qual é o meu objetivo para eu ter uma meta? Que é o que você estava dizendo também, para eu ter essa felicidade, né? Para eu plantar e depois colher, mas e aí? O que eu quero da vida, né? Se eu preciso saber que então que eu não estou aqui a passeio, Sim. que eu preciso plantar algo. Qual é o meu objetivo, né? Que é o que nós viemos fazer também, né? De crescer, desenvolver como ser humano, como o Genilson disse, e também perante a sociedade. Sim, sim, sem dúvida. Olha, eu gosto de pensar, e me parece que encaixa bem na minha cabeça, que o nosso objetivo, no final das contas, é sermos felizes, né? E como você disse, usando já o seu conceito, termos essa paz, essa harmonia, essa paz interior, que seria, na minha cabeça, profunda, né? O mundo pode estar de ponta cabeça, mas se eu tiver a minha paz interior, né, se eu tiver em harmonia internamente, eu estou bem, né? Eu saberei o que fazer. Então eu penso que em última, lá na frente, em última análise, o grande objetivo da vida é conquistar esse autodomínio, né, essa autoeducação do pensamento e do sentimento que gera felicidade, que me coloca em harmonia com o todo, né? Para eu chegar lá, para a gente chegar lá, existem infinitos caminhos, né? Por quê? Porque tudo que a gente for fazer na vida encarnada ou não, para que a gente tenha harmonia, precisa ser feito de uma forma específica. Não pode ser feito de qualquer jeito, tem que ser feito de uma determinada forma, que nos ensine sobre essa paz e essa harmonia. Então, qualquer coisa. Eu vou participar de um projeto de doação de sopa, né, em algum lugar da cidade, né? Então, eu vou lá e eu vou me dispor a ajudar a fazer a sopa. E entregar a sopa. Sim. Com o tempo, a gente percebe que, na verdade, você não, o que você vai fazer não é fazer a sopa, é se relacionar com as pessoas do grupo. Porque fazer a sopa é fácil, se relacionar com as pessoas não é. Tá certo? Aí, então, a gente vai ter que viver aquela situação de que alguém nos critica porque a gente está cortando tomate muito grande. Tá certo? Ou então, coisas assim. E nesse momento, se a gente entender como a vida funciona, nesse momento, eu posso perceber que aqui está a minha lição. Se eu fiquei chateado que aquela pessoa me criticou pelo tamanho do tomate que eu estou cortando, eu fiquei incomodado. Então, eu tenho algo a resolver dentro de mim.
E aquele contexto está me oportunizando esse aprendizado. Agora, Sim, para entendi. isso, perceba, para isso eu preciso estar à luz. Olha, o que eu estou fazendo aqui na vida? Quais são as regras do jogo? O que eu tenho que fazer para mudar de fase? Eu tenho que aprender a me relacionar. Porque para eu me relacionar bem, eu preciso encontrar esse bem-estar íntimo, essa compreensão de mim mesmo, do que está doendo, do que está acontecendo, por que eu fiquei incomodado. Então, Uhum. nessa hora mágica, a hora que eu estou cortando o tomate e fui criticado, para dar um exemplo bem simples, mas real, eu tenho uma chance de ouro de evoluir, de aprender a construir a harmonia. Porque eu uso essa palavra de propósito, Melissa, porque assim, nós não vamos ganhar a felicidade. Nós vamos construir. Ou não a teremos. Ponto. Cada um terá segundo o que plantar. E para plantar eu preciso de esforço. Para aprender eu preciso de dedicação e esforço. Essas são as regras. Sim. Se eu entendi isso, eu transformo a minha vida. E aí o medo, coitado do medo. O medo vai embora. Por quê? Porque eu tenho domínio de tudo nas mãos. Eu sei, eu entendi. O meu íntimo concorda com o que eu entendi, porque faz sentido, porque tem lógica, porque ele confirma. Eu não estou revoltado com as regras. Eu estou até motivado, então, porque, Sim. puxa, legal. Nossa, então está nas minhas mãos. Eu que planto, eu que colho. Não depende de ninguém, não depende de ninguém. Puxa, que legal. Pronto. Eu vou ter medo do quê? De morrer. Mas quem morre? Quem é que morre? 100% das religiões cristãs falam da imortalidade. A gente acredita nisso ou não? Uhum. Que nós somos indestrutíveis. Que nós nunca vamos desaparecer. Mas se cortar meu braço? Vão cortar o braço do meu corpo. E aí eu vou ter uma lição, um aprendizado de viver um tempo nessa fase da vida, com V maiúsculo, sem um braço. Claro que eu estou Sim. colocando desse jeito bem light, assim, né? Porque muitos de nós fazem um drama gigante. Eu continuo tendo braço. O meu corpo talvez não. Mas o meu corpo vai embora um dia. É sim. Deixa eu só. O Nestor está aqui também. Boa noite, Nestor. Seja bem-vindo. Que bom. Janete, boa noite. Seja bem-vinda. Olá. E o Genilson, ele fala assim: Edgar, o fato de estarmos num planeta de provas e expiações já é um indicativo de dores que teremos a enfrentar. Como disse a veneranda Joana de Ângeles, não existe o coitadinho. Que bom que ele colocou dores entre aspas, né? Porque, de fato, algumas dores nós vamos sentir, né? Se eu me cortar, eu vou sentir uma dor. Se eu quebrar a perna, eu vou sentir uma dor, né? Na gravidez, as mulheres sentem dores, etc. Mas sofrer é uma escolha. Então, isso é muito interessante essa diferenciação. Dores são inevitáveis algumas aqui Isso. nesse planeta, né? Mas o sofrimento é opcional, porque o sofrimento ele nasce da forma como você vê o que você está vivendo. Então, olha só que importante. O sofrimento é a recusa, a revolta, o medo, a inconformação, a não aceitação Isso. do que a vida te propôs, da lição que a vida te propôs viver. Isso é o sofrimento, né? E quando a Joana diz que não existe coitadinhos, significa que todas as lições que a vida nos oferece são necessárias a nós. Ninguém passa por uma lição, por um exercício, eu gosto de usar essas expressões mais pedagógicas, mais de escola, porque elas são menos assustadoras. Ninguém passa por uma lição porque a conhece, porque sabe da lição. A gente passa por uma lição porque a gente não sabe.
Explica para mim por que, que na universidade vai cair uma prova com uma questão para a pessoa fazer 2 mais 2. Não tem sentido. Tá certo? Na lição vai cair alguma coisa que vai verificar se aprendemos ou não. Sim. Se a vida já sabe que eu já sei, ele não vai dar um exercício sobre o que eu já sei. Tá? Então, no fundo, a gente pode até concluir nessa linha de raciocínio, pessoal, que não existem tragédias. Existem só exercícios. Tragédia, eu acho que é um termo que nós inventamos, não Deus. Ah, mas morreu 100 mil pessoas. Qual o problema? Em última análise, qual o problema? Elas não são paradas? Elas não estão sob o manto do amor do Pai? Elas, o ser que elas são foi destruído? Não, nada disso aconteceu. Ah, mas perdeu a vida. Que vida que ela perdeu? Não, o corpo perdeu a vida. Depois vai nascer de novo, e de novo, e de novo. Então, veja que eu não estou minimizando a seriedade do desencarne. A seriedade com que a gente deve tratar este instante magno na vida do ser encarnado. Mas a gente precisa relativizar mais, a gente precisa pesar melhor o nível de gravidade que a gente coloca para isso. Muito mais sério do que desencarnar é quando a gente fere alguém. Muito mais sério. Fere alguém querendo ferir. Muito mais sério. Porque o desencarne não causa mal a ninguém. Tá certo? É só uma mudança de estado. Mas quando eu firo alguém, querendo ferir alguém, eu estou me ferindo e plantando dores para o amanhã. Muito mais grave, no meu entendimento. Sim, o sofrimento, nós podemos sofrer, que sofremos, tem a dor, pode sofrer e passar por isso. Ou a gente pode escolher também ficar sofrendo durante 1 mês, 2 meses, anos e anos, e anos achando, e tem também, Edgar, a gente acha que o sofrer, eu estou sofrendo por uma culpa, ou até por medo, eu acho que sofrendo eu estou pagando os meus pecados, né? E não! Não. Sofrendo, você só está sofrendo. Isso. Só. Não, isso é Né? muito interessante, viu? Porque eu já vi muitos de nós espíritas acreditando que só porque sofrem já estão pagando alguma coisa, já estão ficando quites. Não. Isso. A gente só fica quites, ou seja, a gente só aprende quando a gente aprende. Quando a gente dá o próximo passo, que é o reparar. Exato. Né? Então, a dor por si mesma, ela é um despertador. Ela nos traz ela tenta nos trazer uma lucidez, ela tenta chamar a atenção. Porque para que serve a dor? Vamos pensar a dor do corpo. Se dá uma dor na minha canela, então eu preciso olhar a minha canela. Olha, a dor está indicando que há um desequilíbrio, há um problema ali para eu checar. Está errado, sim. Só isso. Só isso que ela faz. Nada mais. Espiritualmente falando, a culpa, o remorso, as desarmonias íntimas que a gente cria para nós mesmos estão apenas, né, a dor que a gente sente nessas situações, estão apenas indicando que tem algum problema ali, que você precisa cuidar, você precisa curar. É só isso. Então, ficar esperando a dor passar não resolve nada. Eu tenho que tratar a causa da sua existência. Né? E quando eu resolvo a causa, eu consigo, de fato, fazer a cura verdadeira e aí aprender, porque você não elimina a causa sem aprender. Né? Isso, então, você citou muito bem. Não basta sofrer, é preciso aprender com que a dor, o que a dor quer dizer para você. Isso. E só querendo aqui complementar, né? Só falando que, assim, quando a gente fala, né, de mortes, né, do desencarne e tantas pessoas, e mesmo aqui, né, do sofrer ou não, não quer dizer insensibilidade, nem nada, são exemplos, né, Edgar? Exemplos, porque nós estamos
em estudo, tentando entender a vida. Isso. Nossa, você fez essa ressalva e é muito pertinente mesmo. Longe de mim ser insensível ao que as pessoas sentem. E eu digo isso porque, se a gente observar bem, há muita dor no coração humano. Mas muita dor. E boa parte dessa dor, no meu entendimento, poderia ser eliminada quando a gente se dispuser a entender como as coisas funcionam. Porque, assim, muito dos nossos sofrimentos está em a gente não buscar esse entendimento. Uhum. Muitos sofrimentos, Melissa, existem na nossa vida, não é porque estava planejado, não. Não é porque você colocou no seu plano reencarnatório, porque é uma lição que você precisa aprender. Não. É por conta da gente não se mexer frente à própria ignorância. Da gente viver achando que aqui é um parque de diversões, sendo que aqui é uma escola. Se você entra na escola achando que é um parque de diversões, vai dar problema. Você vai ser frustrante. Porque você fala, meu Deus, por que comigo? Mas não está acontecendo nada de especial com você, é apenas uma lição. E uma lição é óbvio quando você está numa escola. Ah, mas por que comigo isso? Ué, porque você precisa aprender uma lição que você ainda não conhece. E se você não a conhecer, você não será feliz. É só por isso. Eu não mereço. Não é uma questão de merecimento, é uma colocação, é uma questão de necessidade. Os dramas, quer dizer, os chamados problemas que a gente vive são nossas necessidades. Uhum. Por isso devem ser acolhidos com carinho e não rejeitados. A gente quer colocar fogo nos nossos problemas. E a gente devia recebê-los como bênçãos. E nem resolve, vai jogando o problema em cima do outro, vai, né? Não é entendimento de vida. Não, não. E aí me Não. diga se não é natural a gente ter medo. Natural. Então, aí vai dando mais medo ainda. Mas, nossa, até porque lá no fundo a gente sabe que a gente está tampando só com a peneira. E uma hora a bomba vai cair no colo. Fatalmente. Porque, assim, tudo que a gente evita resolver será resolvido um dia. Sim. Tá? Eu acho mais sábio a gente resolver enquanto chega. Porque pelo menos a gente resolve só aqueles. Deixar acumular para o final vai ter que resolver tudo, ou tentar. E eu acho que aí, normalmente, a gente não dá conta. Sobre isso que a gente está falando, a Janete, ela fala assim, inclusive, compete a nós mesmos acabar com o sofrimento, enfrentando de forma confiante que estamos amparados e um dia não sofreremos mais. E é claro que é preciso confiar em Deus, ela fala. Olha que Isso. dica maravilhosa. Não Ela é, disse Janete? tudo. A Janete disse tudo, Melissa. Por isso que eu disse um ponto. Existem 3 coisas que eu considero fundamentais para não ter medo. Primeiro, acreditar na própria grandeza. Entende? Uhum. Acreditar na própria grandeza. Confiar em si. Sabe, Melissa? Em si. 2, a Janete já disse, confiar em Deus. O que é confiar em Deus? É ter certeza absoluta de que nós somos amados por Ele. E amados de uma forma que só Ele sabe fazer, porque é infinita. Então, assim, não existe desamparo. Ah, mas eu não mereço. Tudo bem. Continua sendo amparada. Porque a gente geralmente não merece. Mesmo. Entendeu? Mas esse amor de tão infinito ama, principalmente porque a gente não merece. Tá? Terceiro. Então, eu já falei, nós somos imortais. Esse é o terceiro. Ou seja, se eu não conseguir hoje, eu consigo amanhã. Se eu não conseguir amanhã, eu consigo depois da manhã. Basta que eu tente. Uhum. Que eu insista infinitamente.
Porque se eu tenho a minha grandeza, se eu tenho o amor do Pai, e eu tenho tempo para aprender, eu aprenderei. E se eu aprenderei, eu serei feliz. Sim, sim. Pronto. A Ivone Edgar, Oi. ela fala assim: o mais importante é o percurso ou o destino? Penso que é possível ser feliz como encarnado. É complicado quando as pessoas esperam ser felizes apenas quando atingirem um alto grau de evolução. Sim. E eu lembrei dessa essa frase lendo, né? Eu também acho, Ivone. Nós precisamos ser felizes com momentos tristes, né? Não tristes com momentos felizes. Passar essa vida. Que fantástico isso, né, Melissa? De Fantástico. A verdade. Ivone colocou muito bem. O O percurso destino, ou o destino, né? O que é mais importante? o destino já está definido. Nós seremos felizes. Ponto final. O Pai já decretou isso. É, Podemos ficar tranquilos. Nós somos aqueles assim que vai sair com uma corrida, nós vamos ganhar a corrida, tá? Tá? Então, cabe a nós o percurso. O percurso está nas nossas mãos. E eu concordo com vocês, o percurso tem que ser delicioso. E o que vai fazer ele delicioso? A forma como eu vou vê-lo. Ah, mas ele não é do jeito que eu sonhei. Sonhou errado. Ponto. Por que sonhei errado? Porque eu não sei sonhar ainda, eu sou uma criança. Eu sou tremendamente ignorante. Então, a criança, e aí pensando na criança mesmo, encarnado, de pouca idade, a criança, ela acha que a felicidade dela é brincar. E nós sabemos que não é. Não é brincar. Não é ter uma vida de irresponsabilidade. uhum, Tá certo? sim, Então, o percurso está nas nossas mãos. Como ele vai ser, boa parte dele está baseado nas nossas decisões, mas 100% dele está nas nossas mãos no aspecto de que nós é que vamos decidir como nós vamos ver o que acontece. Nós não temos a liberdade de decidir o que acontece fora de nós, Melissa. Nós não temos liberdade se amanhã vai chover ou não. Se vai fazer frio ou não. Se o meu corpo vai desencarnar ou não. Eu não tenho quase nenhuma liberdade. Eu não tenho liberdade sobre o que o outro vai fazer, o que o outro vai me falar, se a pessoa vai me atropelar na rua. Não tenho essa liberdade de decidir. Mas eu tenho a liberdade de decidir como é que eu vou pensar e sentir diante de cada uma dessas situações. Ah, mas eu não sei fazer isso. Eu sei que não sabe. Nós não sabemos. E é por isso que nós precisamos aprender a saber. Porque quando nós educarmos o que a gente pensa e como a gente sente, está tudo resolvido. Então, o percurso, ele pode ser trabalhoso, ele pode ser muito exigente em termos de esforços. Né? Nós sabemos que existem vidas aqui no planeta Terra que são difíceis de serem vividas. sim. Né? Onde a carga de esforço é gigante. Né? Elas são muito trabalhosas. Então, olha só os termos que eu estou usando. Exige esforço e são trabalhosas. Isso quer dizer que elas são tristes? Não, porque tristeza ou alegria você é que define. Se você entender a sua vida extremamente trabalhosa, porque você tem várias doenças crônicas, porque você tem que cuidar, você decidiu, não tem que, você decidiu cuidar de alguém que está vegetando numa cama, porque você vive uma situação de dificuldade alimentar, financeira, etc, 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 porque nós temos muitos tipos de situações difíceis. Se você confiar em você, se você confiar que não há nenhum tipo de desamparo, se você entender que é um exercício para aprender alguma coisa, o esforço não vai diminuir, mas a forma como você vai lutar vai ser muito mais leve, sem sofrimento.
Sim. Então, Entendi, com nós certeza. fazemos a diferença. Nós fazemos a diferença. Nossas atitudes. Sim. É. Como eu encaro essa situação, a forma como eu encaro. Isso é tudo. Uhum. E veja, eu sou livre para decidir como eu vou encarar a situação. O detalhe triste, Melissa, é que a maioria de nós não está exercendo essa escolha. Como a maioria de nós, e aí evidentemente eu me incluo, estamos adormecidos, entorpecidos, vivendo uma vida no automático, Uhum. a gente vive a época do bateu, levou. Automaticamente. A gente fala assim, não, aí, falei. Ah, não, se a pessoa falar para mim, eu respondo. Se a pessoa me bate, eu bato também. Isso é o automatismo. Isso é a não consciência do que está fazendo. E quando eu vivo situações assim, as plantações são tristes. E as colheitas também. Por quê? Porque eu não estou no comando da minha vida, eu estou sendo conduzido pela minha ignorância de tudo. Agora, se eu falar, eu sou muito impulsivo, né? Eu não posso falar tudo que eu penso assim, num rompante. Eu preciso me educar. Pronto. A pessoa acordou. A pessoa acordou. Porque ela começou o trabalho de autodomínio, de autoconhecimento. Tá? Que é o grande objetivo do seu canal, inclusive. A pessoa entender o que acontece com ela. E o tamanho do poder que ela tem. Porque o que acontece, Melissa? A gente está transferindo o poder para as outras pessoas. Ah, a pessoa me ofendeu. Está errado. Devia ser proibido falar isso. É assim. Eu me ofendi com a outra pessoa. A pessoa não me ofendeu. Eu me ofendi. A responsabilidade é minha. Não é da outra pessoa. Ah, mas ela me xingou. Problema dela que ela xingou. O meu problema é o que eu vou fazer com o xingamento dela. Meu problema. Ah, ela xingou. Isso é problema dela, a vida vai se ver com ela, ela que vai resolver esse problema dela. O meu problema é o que eu faço com isso. Então, se a gente não inverter isso, todo mundo é culpado, não, ninguém é culpado. Pelas minhas dores, eu sou culpado. Eu sou responsável, não gosto dessa palavra. Eu sou responsável pelo que sofro. As pessoas não gostam. As crianças, Edgar, falam para mim, ai, mas eu comecei, eu briguei porque ele me xingou minha mãe. Eu falei, mas sua mãe é isso que ele falou? Não. Eu falei, então, por que você está brigando? Boa pergunta. Essa é a Aí grande eles ficam me pergunta. olhando assim, então, não é isso. Então fala, minha mãe não é isso, você não conhece ela. Pronto, fala a qualidade da sua mãe, mas por que você está brigando? Olha, Pronto. que lindo. O duro é que você tem que falar isso para criança de qualquer idade, né? Você deu um exemplo mágico. Agora, a gente precisa pegar esse exemplo e levar para tudo. Eu sei. Ah, uma pessoa me fechou no trânsito. Tá, isso é o que ela fez, eu acredito, é um fato. E o que você vai fazer com isso? Isso é com você. Isso é 100% responsabilidade sua. E 100% o que você fizer será a sua plantação. Não há justificativo. Ah, não, mas eu bati porque a outra pessoa me bateu. Desculpa. Não importa. Não importa. Plantou. Né? Plantou. Não interessa. E plantou, pronto. Plantou. E plantou por quê? Porque decidiu. Ah, mas eu não me lembro de ter decidido. Então se omitiu. Então estava desperto. Por isso, Melissa, que é muito impactante aquela passagem de Jesus quando ele diz assim: eu vim trazer vida e vida em abundância. Por quê? Ele estava falando para pessoas encarnadas. Que raio de vida é essa que ele veio trazer para quem estava vivo? A vida consciente. A vida onde nós seremos senhores de nós mesmos. Sim. Entende? É essa vida verdadeira que Jesus... E essa vida verdadeira não tem medo. Entende? Não tem medo. Porque o medo, ele é um fantasma alimentado por nós mesmos, né? Mas ele não existe.
ele é uma fantasia. Ele tá inteiro na nossa cabeça. Inteiro. Ah, eu tenho medo de não conseguir. Qual o problema se você não conseguir? Qual o problema? Essa análise tem que ser feita. Ah, eu tenho medo que as pessoas me julguem. E se julgarem, como você Uhum. disse? Você é o que elas estão falando? Ah, mas eu errei. Qual o problema de errar? Sendo que o erro é pedagógico. O erro faz parte do acerto. Então, a gente vai destruindo os medos. Ah, mas se eu morrer, qual o problema de morrer? Porque você vai morrer qualquer dia desses, né? Ah, mas e se fulano for embora? Fulano vai embora. Porque ou você morre ou ele morre. Isso vai acontecer. E o que é ir embora, Melissa? Sendo que já foi dito que a gente jamais perde o que a gente tem de verdade. Porque a gente só perde o que a gente nunca teve. E aí eu estou falando tanto de pessoas quanto de coisas. Então, quando a gente perde alguma coisa, é apenas a realidade nua e crua, porque nunca tivemos. Então, essa simplificação, esse romper das prisões mentais acaba com medo. Não há medo. Por isso que a verdade nos liberta, essa verdade, né? Sim. Ela nos liberta dessas prisões, aonde o medo... Olha, eu vou te falar uma coisa, eu penso muito sobre o medo. Eu cheguei à conclusão, não sei se estou certo, de que eu prefiro o remorso ao medo. E olha que remorso dói, né? É. Mas eu prefiro o remorso do que o medo. Porque o medo acaba com a gente. O medo suga Aprisiona mesmo. tudo. O que você faz com medo? Você paralisa, você fica Paralisa. sem forças, você vira uma geleia. Paralisa. Né? Agora, com o remorso, a gente caminha com ele. Dói. Mas o medo, eu não gosto do medo. Eu tenho os meus medos, claro. Mas eu brigo bem com eles, viu? Bem com eles. E eu sei que todos eles são bobagens. Que eu ainda não aprendi que são bobagens, mas são. Que eu não preciso ter medo dos meus medos. Nenhum medo. A, a Márcia também está aqui. Márcia, boa noite. Que bom, seja bem-vinda, amiga Marildo também. Aí de Bauru, sejam bem-vindos. O Nestor, ele está falando assim, na reencarnação, tanto como prova ou expiação, na expiação temos o resgate, na prova pedimos para reencarnar, para ajudar em algo que não fizemos, e podemos falhar em que viemos fazer também. Né? E Claro o que podemos. Genilson, sim, e o Genilson também ele fala sobre isso, Edgar, só falando aqui dele, que a vida é uma só do espírito, então as existências do corpo físico são várias, a depender da necessidade evolutiva do espírito, que É, através, né, da reencarnação, da prova e expiação, como o Nestor falou, vamos evoluindo aqui do espírito. olha que simples. E detalhe, sim, nós podemos falhar. Por quê? Porque eu estou aprendendo. É. E veja, a gente aprende muito quando falha. Vamos pensar em Pedro? Pedro falhou, negou Jesus 3 vezes. E detalhe, para ficar mais grave, Jesus tinha avisado: hoje você vai me negar. É duro quando você erra e a pessoa te avisa que você vai errar, não é? Não é terrível? Porque a gente é avisado e a gente vai lá e faz. Né? Pedro errou depois de ter sido avisado. Pedro sofreu com o seu erro. Mas ele fez uma coisa muito, muito significativa. Ele se fortaleceu com o erro. Talvez por isso ele era a rocha. Ele Uhum. cresceu por causa do seu erro. Então, o erro é muito instrutivo. Nós aqui normalmente não aproveitamos o erro. Eu acho que foi a Cecília Meirelles que disse assim, muito sábia: quero, como que é? Quero
as lições de... Não sei se é lições, as lições de todos os erros. Então, olha só, ela valorizando o erro, não fazendo uma apologia ao erro, né? Não é ninguém defender, vamos errar todo mundo. Não, não é isso. Mas você errou, você fez o possível para acertar aqui. Você errou, errou. Aproveita, analisa onde você errou. Entenda por que errou. E você vai aprender como fazer diferente da próxima vez. Agora, se você ignora o seu erro, muito possivelmente você errará de novo no mesmo lugar. Então, nem o erro é mal, Melissa. Nem o erro é ruim. E não precisamos ter medo do erro. Nada é, nem o medo, não é, Edgar? Porque o medo serve também, tem o medo saudável que nos previne de não nos machucarmos. O medo também é bom. Sim. É que não podemos, como você disse, deixar o medo nos dominar. Sim. Esse medo, que nasce de um instinto de conservação, ele é uma proteção, inclusive. Né? Então, não é dele que nós estamos falando. Nós estamos falando desse medo quase de viver, né? Medo de tudo. Não. O medo que nos protege está ali bonitinho e há de ficar ali. Agora, o medo que nos domina, o medo que nos aprisiona, este sim, nós podemos e precisamos dar um jeito nele, porque não consigo imaginar felicidade junto com o medo. Não consigo. O medo tira todas as alegrias. Sim, eu concordo, sim. O Reginaldo, boa noite, Reginaldo. Ele está falando boa noite, Melissa e Edgar. Boa noite. Chegando e já aprendendo, o caminho está à nossa disposição. Basta, acredito, que somos amados pelo Criador e acreditar que sempre é possível fazer o bem. Sempre. Sempre. Lembrando que até sobre o bem a gente precisa aprender, né? O que é o bem? Esse faz parte de um dos nossos aprendizados. Muitas vezes a gente acha que uma coisa é o bem e não é. E não tem problema não saber. Basta que a gente esteja atento a todo tipo de aprendizado, né? Então, nós que estamos no comecinho do caminho, nós temos que aprender sobre quase tudo. E quando aprendermos, virá mais coisas ainda. Então, essa disposição, essa curiosidade que a criança tem de querer saber tudo, conhecer tudo. A criança... deixa eu te falar uma coisa que me lembrei agora, super importante. Uma vez perguntaram para um sábio oriental o que é o medo. E olha, é a melhor definição que eu já vi. Esse sábio chama Rumi. Os primeiros nomes eu não sei nem pronunciar, tá? E ele fala assim, o medo é a não aceitação da incerteza. Se você aceita a incerteza, a vida se torna uma aventura. Então, pega uma criança de 5, 6 anos e fala assim, vou te levar para um lugar que você nunca foi. Você quer ir? Ela fala, claro, brilha os olhos da criança. Claro, vamos agora. Pronto. É uma aventura. A criança não tem medo da incerteza. E nós, ao crescermos, ao invés de também amadurecermos, nós adquirimos ao longo do caminho medo da incerteza. Não aceitamos mais a incerteza, queremos controlar tudo. E aí construímos uma prisão. Porque se você perguntar aí para um adulto, vou te levar para um lugar onde você nunca foi, mas o que tem lá? Como que é? O que eu vou ter tenho que levar uma roupa? E aí a gente vai ansioso, né? Nem curte. Não curte, vai ansioso, com medo, eu posso pisar, eu posso isso, eu vou ter fome, vai picar, não sei o quê, blá, blá. Isso. Não vai, fica aí, deixa quieto, não precisa ir mais. Já não tem mais graça te levar, Sim. né? E, Melissa, essa é uma definição que eu considero muito sábia, porque a vida encarnada, ela é a maior expressão da incerteza. Só pelo fato de que a gente não sabe que dia que vai embora. Parte daí.
E a gente quer controlar tudo. A gente fala assim, não, amanhã eu vou fazer isso. Vai. Vai mesmo. Tem certeza? Não, mas eu vou, eu quero. Não, você quer, mas você vai. Um segundo antes, talvez você ainda não deva ter certeza. Porque o nosso coração pode parar naquele segundo e aí você não vai coisa nenhuma para onde você pensa que iria. Né? Então, Sim. a incerteza é uma variável, é um componente extremamente presente na nossa vida encarnada. Só que a gente briga com ela, a gente não aceita ela permanentemente. Daí nasce o medo. É mesmo. O Reginaldo falou: olha que interessante. O Reginaldo estava falando, estava fazendo Evangelho no Lar hoje. Que Uhum. bom, Reginaldo. Nós fazemos aqui também. E assiste sim depois, obrigada. E ele está falando aqui também, né? Queridos irmãos e amigos, vamos deixar aqui o like no vídeo, no YouTube, disponibilizar a mais pessoas, com certeza. Obrigada, Reginaldo. Obrigado. Isso, o Reginaldo está sempre aqui nos ajudando, incentivando a doutrina aqui com a gente. Isso mesmo, deixa o like, compartilha, que aí nós vamos divulgar a doutrina, os ensinamentos de Jesus. Eli, boa noite, seja bem-vinda. Olá, que gostoso, quanto aprendizado. Estamos pensando aqui com o Edgar, viu, Eli? E falando nisso, Edgar, Oi. Como que eu sei? Então, se eu sou essa pessoa que eu estou aqui hoje, né? Como estamos aqui aprendendo, querendo entender a vida, como eu sei se eu tenho tanto medo assim? Tem algum comportamento? Quais são os comportamentos? Tem alguns comportamentos dessas pessoas que têm medo de tudo? Como você disse, eu tenho medo de tudo, medo da incerteza, mas e se eu nem sei disso, né? Não é, é diferente do medo. Eu sei que eu tenho medo de aranha, tenho medo de cobra. É diferente desses medos, assim, esses medos na nossa mente, né? É diferente mesmo. O medo estrutural, o medo de quase tudo, a gente percebe, às vezes a pessoa nem se expressa dessa forma, mas a gente percebe no seguinte, em alguns tipos de comportamento que eu posso citar alguns. Por exemplo, uma pessoa extremamente controladora, uma pessoa com muita ansiedade, uma pessoa que não gosta de surpresas. Tá. Porque quando você não gosta de surpresa, você não gosta nem das boas surpresas. Né? Você quer que a surpresa te mande um recado antes e conte tudo sobre ela mesma. Não pode. Né? Então, por que eu vivo com tanta ansiedade assim? Do que eu tenho medo? Do quê? O que pode acontecer de tão grave assim? Né? Claro que a gente pode chegar a pensar que eu não sei viver tal situação. Certo, existem muitas situações que a gente não sabe viver, porque não viveu ainda, por exemplo. Que a gente não sabe como que a gente vai reagir, o que eu vou sentir. Eu entendo, também penso isso. Mas, quando acontecer, eu vou aprender. Quando acontecer, eu vou me deparar comigo mesmo, com os meus sentimentos, com as coisas que saírem de dentro de mim, e vou aprender. Vou ter a chance de fazer. Agora, tem um ponto muito, muito sério. A gente precisa se preparar. E isso é uma coisa que a maioria de nós também não fazemos. Por exemplo, nós vamos desencarnar um dia. Por que a gente não pensa, não conversa sobre isso mais vezes? Por que a gente evita que as crianças cheguem perto dos funerais e dos velórios? A gente quer que eles não aprendam sobre isso? Por que a gente não leva as crianças com a idade correta aos hospitais? Mas lá é muito triste. E se ela tiver que viver aquilo um dia? Ela vai sentir o impacto pleno da estranheza, porque não se acostuma, porque a gente se acostuma com tudo. As pessoas que vivem perto dos matadouros não sentem um cheiro. Uhum. Mas se você passar em frente, você quase morre. Por quê? Porque elas estão acostumadas. Os médicos, eles estão acostumados a cortar, fazer cirurgia, eles não sofrem com isso. Se a gente for lá ver, a gente desmaia. Eles se acostumaram. Né? Então, por que a gente afasta a gente mesmo e as nossas crianças
daquilo que, primeiro, é natural e, segundo, importante para o amadurecimento delas, no momento certo, que elas pensem e reflitam sobre. Então, a gente se prepara muito pouco e depois morre do coração na hora do acontecimento. Mas, poxa, mas por que você está surpreso? Quer ver outro exemplo chocante, Melissa? Eu conheço uma pessoa que ela ficou chocada quando ela fez 60 anos. Sabe por quê? Porque ela se tocou que ela tinha 60 anos. E aí eu falei assim, eu pensei, melhor dizendo, mas a gente demora 60 anos para fazer 60 anos. Ninguém faz uma idade de repente. Então. Tá certo? Como que a gente não pensa no tempo que passa? Essa pessoa entrou em depressão, Melissa. Depressão mesmo. Porque fez 60 anos. E não estava preparada para isso. Não estou julgando, estou comentando para que a gente veja que a gente não pode ter medo, olha só, de pensar em determinados assuntos. Porque tem gente que não pensa na morte com medo de pensar. Porque não é porque eu penso na morte que ela vai acontecer. Tá certo? Ela vai acontecer na hora que tiver acontecer, do jeito que tiver acontecer. Então, por que eu não me preparo? Nem na morte, Edgar, mas é no processo, né? Então, você está dizendo esse exemplo para a gente pensar no processo, porque se eu tenho 58, 59, teoricamente vai chegar aos 60. Então, e isso é com qualquer outra coisa, mas é o processo, né? Então, né, para a gente ter esse entendimento, o entendimento da vida. Eu acho que a gente abrir os olhos, prestar atenção para a vida maior. E vivê-la bem, né? Viver com alegria, com felicidade, progredir, estudar, para o nosso crescimento. Aproveitar mesmo. Curtir a paisagem. Isso. Curtir a paisagem. Você vê que não é muito complicado, você acha que é? Ou, pelo menos o entendimento, né? Fazer é mais complicado. Precisa de esforço, dedicação, perseverança, confiança, um monte de coisa que a gente já disse. Mas entender, me parece que não é complicado. Não, porque é lógico. Assim, eu também entendo esse processo, Edgar, de tanto que a gente vai lendo, estudando a doutrina, vai nos dando esse despertar. Então, você entende. Aí, como a gente falou lá no comecinho, né, que você disse também, aí a vida fica mais leve. Não quer dizer que fica mais triste, mais pesada. Não. Ela fica pesada quando você quer nadar contra. Quando você quer ir contra a vida, né? Teve uma frase que eu ouvi, né? Não queira bater contra a vida, porque você perde. Sem dúvida. Brigou com a vida, nós estamos fadados a perder. Né? Eu gosto de pensar, e eu falo isso algumas vezes, que a vida é uma subida. A vida não é uma descida, porque ela exige esforço. Subir exige esforço. Nós não estamos aqui para brincar. É para aprender. E aprender precisa de dedicação e esforço. Ponto final. Então a vida é uma subida. Agora, vamos subir, vamos usar o esforço que a subida pede. Não vamos carregar uma mochila com 10 tijolos. Não precisa. A subida já exige o esforço que a gente pode dar, porque o Pai é muito bondoso. Agora, a gente pega toda essa monte de bobagem, os medos e a inconsciência, a ignorância, coloca atrás, e aí a subida fica quase impossível. Mágoa, culpa, rancor, e tudo, raiva, aí fica pesado. Não sei, a gente não consegue, eu acho até. Porque aí tá além das a vida nossas fica coisas. pesada. Aí a coisa complica. Aí se sofre. Aí chora muito. Muito. E sem consolo. É o que Jesus nos alertou quando ele diz que com ele o fardo é leve e o jugo é suave. Porque quando a gente cria tudo isso que você disse, o peso do mundo, né? Aí não tem consolo. É triste. O Luiz Gustavo, ele fala assim, a vida nos apresenta muitas realidades. Quanto maior o número de realidades tivermos consciência, acredito
eu que mais compreensível fica a vida ser como ela é. Se nós vamos, né, encarando as realidades que vão acontecendo, porque elas vão modificando, como agora. Então, tivemos a pandemia, né? Então, você temos alguma coisa para fazer, não vai dar mais para fazer. Que eu vou fazer? Outra coisa. É, Então, isso. Ah, mas eu sonhei fazer isso. Sonhou, faz outro sonho. não é legal, mas É, a gente queria fazer, mas não é. queria. Mas então, a gente queria, mas se a gente entender quem a gente é, a gente vai pensar, bem, eu queria aquela coisa, e se a vida não está deixando, eu vou insistir de novo. Mas se a vida não está deixando, observe os sinais. Talvez não seja bom para mim. É. Talvez não me traga felicidade. Eu não estou dizendo que a gente não deve ser persistente. Uhum, Persistente é diferente de teimoso. isso. Tá certo? O persistente, ele tenta chegar no objetivo por caminhos diferentes. O teimoso é só daquele jeito. Então, se não deu certo uma vez, ele insiste do mesmo jeito, que possivelmente vai dar o mesmo resultado. Agora, se eu tento de caminhos diferentes na persistência e não dá certo, a chance do objetivo, do sonho, do projeto não ser adequado para este instante é muito grande. E aí a gente É. precisa ver a nossa maturidade. Para adiar. Sim. Amanhã, eu vou deixar para amanhã. Isso, deixa para amanhã. Isso é sábio. Isso. Faz depois, né, Edgar? É, Passa para. é, Sim, sim. tem que ter. A vida nos requer, assim, essa flexibilidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Tudo que é rígido está morto. Tá certo? O flexível é da vida, né? A vida contorna. Isso. E o Luiz Gustavo complementou aqui, mais fácil enfrentar as dificuldades e mais capazes, né, de ver as suas maravilhas, as maravilhas da vida. Sim, quando você entende, tem consciência. E quando você tem esse entendimento da vida, muito mais forte nós ficamos também para superar os nossos medos. Exatamente. Para olhar de frente para os medos e enfiar o dedo na cara deles, sabe? E perguntar, mas o que você pretende? O que você está aí? Por que você. Entendeu? Porque o Uhum. medo, a hora que a gente olha para eles, eles desaparecem. Porque a gente vê que eles não têm sentido, eles não têm lógica de existir. A hora que a gente olha de frente. Mas se a gente se esconde deles, com medo do medo, aí eles crescem. O medo é uma criação interna. Estou falando desse medo interno, psicológico, né? Não do medo Sim, que nos protege. É uma criação interna, sim. alimentada por nós mesmos. E se a gente o cria, é a gente que vai ter que destruí-lo. E como que a gente destrói? Refletindo, com lógica, entendendo a vida, estudando, se conhecendo, se perguntando por que eu tenho medo e, e tendo coragem de ouvir a resposta. Sim, e aí nós vamos nos enfrentando e dominando, como você falou, né, tendo a consciência do eu ser humano, e assim a gente adquire aquela tranquilidade, aquele equilíbrio e vai vivendo a vida. Ah, Edgar, que gostoso, adorei nosso bate-papo hoje, adorei o pessoal também comentando, participando, foi muito bom, Edgar. Olha, você me deu a oportunidade de fortalecer alguns conceitos que eu também preciso, né? Tudo isso que eu disse, eu preciso dizer muitas vezes para que eu ouça, né? E tudo isso se reforça. Eu acredito profundamente no que eu digo, no que eu disse. Sim, Mas eu também sou aluno, eu também estou em aprendizado, educando meu pensamento e sentimento. Então, sempre que eu penso nisso tudo que eu disse, eu estou fortalecendo essa estrutura de pensamento, essa estrutura mental dentro de mim, para que eu consiga cada vez mais. Por isso eu agradeço demais a oportunidade da gente estar conversando dessa forma tão gostosa, tão leve, sobre alguma coisa tão séria. sim, com certeza, Edgar. Eu também fico aqui, nossa, preciso deixar aquela parte, mas assim, preciso me focar nisso, né? Com Sim, certeza, nós vamos sim, vai processando, né? isso, isso. Vai entrando na cabeça. Vai. Janete, obrigada. Janete está falando, Edgar, como é maravilhoso se despertar esse entendimento que a vida
É um desafio, mas é espetacular aprender a vencer esses desafios. Que lindo, Janete, Lindo, adorei. lindo. É um despertamento mesmo. É um raiar de um novo dia, de uma nova vida, inclusive. A vida é outra. Você ganha uma vida nova sem sair do lugar. É sim. Gratidão a todos que estão aqui também, que estavam aqui com a gente. Compartilhem a nossa live, que foi muito, muito gostosa. Amei, Edgar. E eu queria aqui Obrigado. também deixar o contato de Edgar. Aqui já tem Isso, Edgar, né? A página do Edgar tem todas as palestras, o livro, né, Edgar? Eu também tenho meu livro aqui, Edgar, que eu Olha, adoro. muito obrigado. O livro está à disposição. Quem comprar pelo site vai com a minha dedicatória, sob medida a pessoa que adquirir, e com, assim, com um desejo muito forte de que o livro faça um bem a quem o ler. É mesmo, adoro. É verdade, Edgar. Recomendamos sim. Entrem, as palestras do Edgar estão aí, o contato. Isso, o Gu está colocando aqui na tela. Obrigado. Isso. Compartilhem, então, se inscrevam, vamos ajudar a divulgar boas mensagens, como sempre falamos aqui. Gratidão, Ivone, obrigada. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Desejamos uma ótima noite, não é, Edgar? Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço a você e um carinho enorme a todo mundo, tá bom? Reginaldo também. Gratidão, Edgar, e que saudades dos estudos daqueles domingos à tarde antes da pandemia. O Reginaldo está falando. Reginaldo, vamos recomeçar, viu? Acho que em fevereiro a gente vai recomeçar. Aguarde informações, tá bom? Estamos trabalhando nisso. Vamos começar online. Ah, que legal! Sim. Ótimo, ótimo, Edgar. Perfeito, que bom. Amigos, desejamos então uma ótima noite. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Obrigada, Edgar. Boa noite. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Muita luz. Tchau.